Ok, sabemos que não somos um canal de história, mas para que possamos conhecer um pouco dos maias, precisamos saber um pouco sobre eles. Os maias foi uma civilização muito antiga que viveu onde hoje é conhecido a Península de Yucatán, no México. Também eles viveram um pouco mais abaixo na Guatemala e Belize, bem como as porções ocidentais de Honduras e El Salvador. Para contar a nossa história, nós vamos ter que voltar no tempo mesmo. Bem, todos vocês já devem ter ouvido falar da cratera de Chicxulub. Não? Talvez não pelo nome, mas se eu falar para vocês que essa cratera foi causada pelo impacto de um meteoro que dizimou os dinossauros, vai ficar mais fácil de compreender essa história, não é mesmo? Ela fica mais ou menos por aqui, na Península de Yucatán. Realmente é decepcionante, não conseguimos ver nada no local. Mas isso foi determinante para que os maias vivessem nesse local, pois essa cratera causou no solo uma erosão muito grande. Em vários lugares existem poços gigantescos de água, com milhões de litros d'água, chamados de cenote. Não existem rios nessa localização, mas esses cenotes eram as reservas d'água que os maias escolheram para sua sobrevivência. Visitamos 2 cenotes desse. Dá para tomar banho, dá para utilizar essa água para muitas coisas. Os descendentes do Maia ainda utilizam essa água. Mas a maior utilização dessa água é para os turistas que, depois de visitarem as pirâmides em dias extremamente quentes, podem se refrescar tomando um banho agradável nesses cenotes. Existem cerca de 7.000 cenotes por toda a Península do México. Nem todos são utilizáveis, mas alguns ainda estão abertos à visitação. Mas, continuando com a nossa visita, nós visitamos a cidade de Chichén Itzá, uma cidade com um patrimônio histórico grandíssimo. Sua pirâmide ainda está extremamente conservada e ela conta uma história fantástica que irei narrar em breve. Depois disso, fomos direto a oeste, onde visitamos o sítio arqueológico de Tulum, onde não temos somente pirâmides, mas temos uma cidade inteira bem preservada à beira-mar. Subindo um pouco mais, terminamos a nossa visita na cidade de Cobá. No meio da floresta, temos uma pirâmide ainda muito bem conservada, que também conta uma história fantástica. Aproveite conosco, desfrute de toda a história dos maias aqui. Acampamento sobre rodas, dicas de viagem. A Grande Pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo. Essa pirâmide, ela se encontra no centro de Chichén Itzá. É um templo, possui cerca de 30 metros de altura, sendo que 26 metros são de plataformas somadas aos 4 metros do templo principal que encontra no seu topo. São várias plataformas quadradas empilhadas uma a uma. Cada lado da pirâmide possui uma escadaria que leva ao seu templo final, sendo que cada uma dessas escadarias possui 91 degraus. Logo na entrada desse templo temos um único degrau, contabilizando um total de 365 degraus, representando assim os 365 dias do calendário maia. O fenômeno mais importante que envolve o monumento de El Castillo é altamente controvertido. Todo ano, centenas de turistas vão até Chichén Itzá, principalmente na época dos equinócios. Na lateral de suas escadarias, El Castillo possui diversos detalhes triangulares, que, quando refletidos pela luz do sol em momentos específicos do ano, aclamam um desenho parecido com uma serpente. Enquanto que alguns entendem que esse fenômeno representa a comemoração de uma nova estação, outros entendem que esse fenômeno fora planejado, mas que não simboliza a comemoração de uma data em específico, mas apenas um apetrecho arquitetônico. E por último, ainda existem outras pessoas que entendem que esse fenômeno é mera obra do acaso. Não tem como falar sobre os maias e deixar de falar sobre os sacrifícios humanos que era feito em larga escala. E esses sacrifícios eram feitos de diversas formas. Eles tinham uma importante função na política maia. As cidades miliciadas, formadas pelo rei para aprisionar guerreiros de cidades vizinhas, para sacrificá-los, visavam principalmente guerreiros de alto nível
e governantes. Isso porque capturar guerreiros conhecidos de outras cidades traziam grande prestígios para o rei responsável pela captura. Dentro da religião maia, julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantissem o funcionamento do universo, especialmente que mandassem para eles uma ótima agricultura. Este povo costumava sacrificar principalmente prisioneiros de guerras e pessoas que se entregavam voluntariamente ao sacrifício, mas também eles entregavam pessoas que eram nascidas para o sacrifício. Pode parecer estranho, mas algumas pessoas já nasciam especificamente para serem sacrificadas, e quando chegavam na idade da puberdade, eles subiam ao templo e voluntariamente entregavam sua vida ao sacrifício para apaziguar os deuses. Este é o templo principal dos maias. Neste lado de cá dessa escada é onde subiam as pessoas para serem sacrificadas. Nessa porta do lado de cá, do lado esquerdo. E as pessoas eram sacrificadas todos os dias do ano em homenagem ao Deus Sol. As pessoas já nasciam com o propósito de ser sacrificado. Era um privilégio para a família receber o seu bebê e criá-lo para que pudesse ser sacrificado no futuro. Normalmente, quando chegava o dia dele ser sacrificado, que era mais ou menos a puberdade, tanto mulher quanto homem, a adolescência, tipo 12 ou 13 anos, que vinha o eclipse, ele já sabia que ser sacrificado. Então os sacerdotes levavam os adolescentes por aquela escada e lá em cima eles arrancavam o coração dele, enquanto que ainda vivo, batendo, o coração era ofertado ao Deus Sol. Faziam isso todos os dias do ano, não necessariamente aqui, mas em cada templo e até em cada celote que existia, era um lugar onde eles sacrificavam as pessoas. Para os maias, o fato de morrer não era uma grande coisa, não era algo terrível, conforme é hoje. Para os maias, as pessoas quando morriam eram reencarnadas no outro corpo, e esses que ofereciam as suas vidas a Deus era um privilégio para ele, era um privilégio para a família, que tinha uma vida muito abençoada pelo Deus Sol. Também havia entre os maias o jogo de bola, também chamado Jogo de la Pelota, e era um jogo de bola mesmo. O aro ficava fixado numa vertical a 2 metros ou mais do solo. Nesse caso de Chichén Itzá, ficava 6 metros de altura. Era proibido usar as mãos e os pés, e os jogadores só podiam arremessar a bola usando as coxas, os braços ou os quadris. Assim que a bola acertasse o alvo, o jogo acabava. Que protegia as suas ancas, protegia os pés, protegiam as suas mãos, a sua cintura, e o objetivo era passar a bola naqueles buracos. Mas o que acontecia com quem perdia? O que acontecia com quem ganhava? Isso a gente vai mostrar lá pertinho e vocês vão ficar impressionados qual era o desfecho dessa história. Isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês, gente. Olha, quando havia os jogos, então tinha um time perdedor e tinha um time ganhador. Percebe aqui que esse aqui, ó, tem o capacete, tem as plumas, tem toda a roupa protegendo os quadris, protegendo os braços, protegendo os joelhos, para que a bola não machucasse. Esse time daqui, na verdade, foi o time ganhador. Percebe a imagem de um homem sentado aqui, ó? Ele tá sentado, mas ele tá sem cabeça. O sangue tá jorrando e a cabeça dele tá aqui, ó, na mão desse outro jogador do time, que era o time perdedor. Aqui era o time perdedor, era 7 pessoas, sendo um que ficava na base e 6 na linha. O time que perdia é que decepava a cabeça, não do jogador que perdia, do jogador que ganhava, mas do melhor jogador da equipe. Ele tinha o privilégio de perder a cabeça em homenagem ao Deus Sol. Antes disso, ele tinha uma noite com a rainha e no outro dia, pá, perdia a cabeça. O Templo das Mil Colunas, também conhecido como Templo dos Guerreiros, fica do lado oeste. Você pode ver os restos de 4 câmaras, 2 dos quais foram preenchidas para suportar um segundo andar.
Elas datam de 900 a 1200 depois de Cristo e mostram os restos do revestimento de estuque que teriam sido pintados em cores diferentes. Essa colunata possui um amplo espaço com teto abobadado sustentado por colunas. A função dessa área estava mudando continuamente. Todas as colunas sustentavam um friso e um teto que desabou com o tempo. A natureza exata do telhado não é conhecida com certeza. Pode ter sido feito de argamassa, madeira ou palha. Acreditava-se que estas salas eram de grandes reuniões. Os restos do friso pintado indicam que ele foi decorado com motivo charque e marcas representavam uma classe sacerdotal anterior que governava a cidade. Este vasto espaço é de planta quadrangular. Está rodeado por várias estruturas importantes, incluindo o mercado, o Templo dos Guerreiros e algumas estruturas ainda a serem reconstruídas. Algo extremamente notável também é o calendário maia. Eles eram muito precisos com matemática e com a astronomia. Este calendário conta com 260 dias divididos em 3 grupos de meses com 20 dias cada. E em cada dia é contado de 1 a 13. Ele era utilizado para gerenciar atividades agrícolas, pois englobava as estações mais quentes do ano, quando é possível plantar. Este modelo é baseado na gestação humana, que dura aproximadamente 260 dias.